pessoal, eu tô aqui com a doutora Rafaela Sinisgalli. Doutora Rafa, primeiro, obrigada mais uma vez, né? A gente já conversou sobre cannabis, né? E além de doutora, né, de médica do esporte, é isso. Você também é corredora, triatleta. Fala um pouquinho dessa sua história aí com a corrida, com o esporte, com o triatlo. Legal, obrigada eu pelo convite, é um prazer estar falando aqui. De fato, eu acho que não consigo lembrar de mim sem lembrar do esporte, então sempre fiz esporte a minha vida inteira. Eu comecei no tênis, joguei tênis competitivo, quase virei profissional, mas sempre quis ser médica. E aí quando chegou no momento de definir o que eu ia fazer, a medicina sempre falou mais alto. E aí fui para a área da medicina, me especializei em medicina esportiva, que é a minha grande paixão. Acho que nessa especialidade eu consegui unir as minhas duas paixões, né, que é a medicina e o esporte. E aí dentro da residência de medicina esportiva comecei a ter muito contato com triatletas, atender muitos triatletas. Eu corria já, e aí na necessidade e vontade de entender um pouco mais sobre o mundo do triatleta, que eu acredito ser um mundo à parte, né? Totalmente à parte, né? Eu tive uma lesão na época e aí precisei parar de correr, e nisso eu comecei a nadar e pedalar, e quando eu tive alta e voltei a correr, eu só juntei os três e hoje eu sou apaixonada pelo triatlo. Acho que quem gosta de esporte, poder fazer 3, 4, né, juntando com fortalecimento. Eu falo que o triatlo, eu lá atrás, né, mais jovem, eu já fiz triatlo. É mesmo? Já fiz. Né? Porque é apaixonante mesmo, né? Mas acho que chega uma idade, pelo menos para mim, já não dava mais. É mesmo? Aí vendi a bike, fiquei só com a corrida e fui para a corrida de montanha. Legal. Mas legal. Doutora Rafaela, a gente está em começo de ano ainda, né? E tem uma coisa que eu gosto muito de tocar, um assunto que eu gosto muito de tocar, e que há alguns anos eu lembro que foi feita até uma pesquisa, eu não lembro se foi pela Unifesp, falando justamente que o atleta amador, ele não faz check-up. Sim. A grande maioria não faz. E eu lembro que na mesma época que a gente soltou os dados dessa pesquisa, eu fiz uma enquete pelas mídias sociais e assim, os corredores que nos seguiam, eles não sabem nem o que é um ergospirométrico. Exatamente. A grande maioria dos corredores, e corredores que já fez maratona, nunca nem fez um ergospirométrico. Sim. Né? Então, é muito comum isso. Então, nosso papo aqui hoje, eu queria aproveitar esse começo de ano, aproveitar que eu acabei de fazer o meu check-up, né? Que a gente falasse um pouquinho disso. Né? O que é um check-up para alguém que é um atleta amador, ou até para uma pessoa comum, né? Porque a gente está numa plataforma de esporte em geral, que às vezes o nosso público que vem assistir os vídeos é simplesmente um fã de futebol, né? Então, o que é um check-up e essa importância, né, desse exame que precisa ser periódico? Tá bom, perfeito. Primeiro, o check-up não é só para o atleta amador, é para todo praticante de atividade física. A gente vê que, na verdade, é um fato isso, que o atleta amador muitos não fazem, mas também a nível profissional a gente vê isso. Em muitos países é obrigatório ter essa avaliação pré-participação, como é chamado, antes da pessoa começar a prática. No Brasil não é obrigatório, mas deveria, né? O que seria o check-up então? Check-up é uma avaliação médica, é você passar em consulta médica, idealmente com o médico do esporte, pensando nessa parte do esporte. No qual o médico do esporte vai te avaliar, vai te examinar, então ao escutar o coração, ao escutar o pulmão, e também nessa conversa o médico do esporte vai fazer várias perguntas e com base nelas ele vai direcionar em relação quais exames pedir. Tá. Então, com base no seu histórico de lesões, no seu histórico pensando nessa avaliação pré-participação de doença, se você toma algum remédio, se você sabidamente tem algum problema de saúde, o que tem de histórico familiar. Que é fundamental. Exatamente. Também, né? Se tem histórico de cardiopatia na família, problemas cardiológicos, né? Hipertensão, diabetes. Então,
é uma conversa bem ampla, bem completa, na qual a gente busca entender a realidade daquele indivíduo, identificar fatores de risco, a gente pergunta muito sobre a parte da alimentação também. Que impacta muito, né? Totalmente. Porque tem gente que pratica aquela corridinha de vez em quando, né? Que eu costumo falar, né? De vez em quando, mas aí o pé na jaca não é nem final de semana, é diário quase. Exatamente. Né? Então a gente tem essa ideia, essa conversa geral, que a gente chama de anamnese completa, exame físico minucioso para já fazer uma pré-avaliação, e com base nisso a gente vai direcionar quais exames são necessários nesse momento. Muitos deles dependem da idade e tantos outros da condição do indivíduo. E aí a gente vai direcionar. E também a periodicidade vai depender disso, dessa história, do que a gente vai encontrar nos exames, se esse check-up vai ser mais completo ou menos, tudo vai depender dessa primeira conversa inicial. E aí, para essa primeira conversa inicial, o ideal é que a gente procure, inclusive, esses dias uma pessoa me perguntou sobre isso, um médico do esporte. Né, que ele dá para ver essa amplitude, né? Diríamos assim, né? Dá para enxergar, o médico do esporte, ele vai enxergar a gente 360. Exato, é até legal eu falar um pouco da medicina esportiva, porque poucas pessoas conhecem a área. Então, eu costumo dizer que o médico do esporte, ele é o clínico geral, é o médico que acompanha a pessoa que faz atividade física ou quem está querendo começar a fazer atividade física. Então, a ideia é a gente ter uma avaliação como um todo desse indivíduo e otimizar tudo. Então, eu costumo falar na minha consulta sobre o sono, sobre a alimentação, sobre os treinos, entender qual que é o objetivo daquele indivíduo e otimizar essas variáveis ao máximo. Para quê? Para melhorar o rendimento, para ele atingir os objetivos da melhor forma, para ele reduzir o risco de lesão. Mas uma vez que a lesão surge, o médico do esporte também é apto a fazer esse diagnóstico ortopédico clínico e direcionar em relação ao tratamento. Para a especialidade, né? Direcionar em relação ao tratamento. Sim. A gente, na residência de medicina esportiva, a gente passa muito tempo dentro da ortopedia. Então, a gente estuda muito essas lesões ortopédicas clínicas. Então, a grande maioria delas a gente trata ali no consultório, com físio, enfim, dependendo do que for. E doutora, essa semana mesmo eu estava conversando com uma pessoa falando justamente isso, que ela precisava fazer um check-up, né, em função de atividade física, de fazer uma primeira maratona, uma coisa, era esse o fio da conversa, né? E aí eu falei essa importância de um médico de esporte. Mas médico de esporte o meu plano não tem. Mas médico de esporte, meu plano não cobre. E eu até questionei e coloquei que hoje é muito comum, até em plano de saúde, você vê lá nos sites médico de esporte, você vê medicina esportiva. E fora isso, você encontra clínicas como a Care Club, enfim, que tem um médico de esporte, que tem especialistas que vão ajudar nisso. Então eu queria que você falasse um pouquinho disso, né? Dessa dificuldade que as pessoas criam, que na verdade hoje em dia não existe mais, né? Antigamente que era uma dificuldade, né? Hoje não existe mais essa dificuldade. Exatamente, porque inclusive deveria estar como atenção primária, né? Porque uma vez que você vai num médico do esporte, que é um médico que vai te olhar como um todo, que vai entrar nessa parte nutricional, ortopédica, etc., só ali de entender a sua alimentação, entender fatores de risco, fazer ajustes, a gente consegue evitar uma diabetes, evitar uma hipertensão, evitar vários problemas cardiológicos, vários desfechos negativos, obesidade, tem tantas coisas, problema de colesterol, tem vários problemas que a gente consegue evitar só nessa primeira consulta, entendeu? Então, que é uma área muito nova, então os planos ainda não têm essa não é muito falado, né? Mas exatamente. Existe, né? E outro tabu é que as pessoas acham que o médico do esporte é só pro atleta, né? Sim. Que é muito errado, porque eu tenho tantos pacientes que me procuram com obesidade, sobrepeso, diabetes, hipertensão e falam, eu preciso de ajuda. Eu quero emagrecer, eu quero começar a fazer uma atividade física. O que eu posso fazer? Como que eu começo? Com segurança? Porque primeiro você precisa de segurança. A primeira coisa é saber se você está apto a fazer atividade física, né?
Depois, qual atividade eu estou apto a fazer? Isso é perfeito que você falou, né? Porque hoje, desculpa te cortar, Imagina. mas assim, hoje a gente vê muito e toda hora, e graças a Deus, né? A gente que está na atividade física, diríamos assim, mais tempo, né? Se fala muito de que atividade física é um remédio para vários males, Ótimo. né? Mas ao mesmo tempo, não se fala o quanto a medicina esportiva e não se difunde o quanto um médico de esporte vai te ajudar, Exatamente. né? Você que está querendo se livrar de alguns males que o remédio atividade física pode curar, que médico você vai? É no do esporte, né, doutora? Exatamente. E aí é isso, orientar a pessoa o que fazer, quanto, como você bem pontuou, a atividade física é um remédio e como qualquer remédio a gente tem dose. Sim. Tem quantidade, tem e hora. Momento, né? Exatamente. Às vezes tem um momento que a dose, você pode aumentar um pouquinho a dose, Exatamente. ou tem hora que você tem que diminuir. A corrida é maravilhoso. Maravilhoso para quem? Para quem tem qual problema? Tem muitas pessoas que não podem praticar a corrida, por exemplo. Eu falo isso, eu falo que assim, tem um lado que eu falo que é infelizmente, doutora, porque assim, existe aquela máxima, né, no nosso universo da corrida de que correr é só colocar um tênis e sair. Exato. E eu costumo falar que isso está muito errado, porque correr é corpo humano. Exato. Corpo humano é fisiologia, biomecânica, é um monte de coisa que você sabe melhor do que eu. Né? E as pessoas às vezes esquecem, as pessoas e os formadores de opinião, as mídias, os treinadores, né? A sociedade de uma forma em geral não enxerga isso. Exatamente. As próprias marcas, né? Porque é só comprar um tênis legal, eu vou vender mais tênis, né? São poucas as marcas que enxergam isso e que até trazem um pouquinho disso no seu negócio, né? Exatamente. Não, é exatamente isso. É uma questão de você entender o contexto daquela pessoa e fazer acontecer. Então, como você bem pontuou, poderia ser tão simples quanto colocar um tênis no pé e correr. Mas se você não tem aquela noção que a gente olhando do consultório para o paciente, a gente entende o que está errado, a gente já consegue meio que prever que vai dar errado, entendeu? Então, volume de treino tem que estar controlado, tem que ter uma periodização adequada, a alimentação tem que acompanhar isso. Sim. O volume de treino subiu, a alimentação tem que subir, todo o entorno tem que estar controlado, então a recuperação é fundamental. Você tem que treinar, mas você também tem que dormir, você também tem que comer. Gerenciamento de estresse, a sua saúde tem que estar boa, a parte osteomuscular tem que estar boa. Então, parece complexo, e de fato é, mas dá para deixar isso muito mais fluido e fácil, que é a prática do dia a dia. É complexo porque não é a nossa especialidade, né? Vocês estão aí para isso, né? Para nos orientarem, né? E me fala uma coisa, às vezes a gente acha, quando você fala fazer um check-up, né, e tudo mais, a gente pensa que é só um exame, é ir lá fazer a esteira, né? Muita gente liga check-up esteira. É isso, né? Não é o ergométrico, né? Não é nem o ergoespirométrico. Você falou em check-up, eu fiz aquele teste na esteira. Né? E não, né? Tem uma série de outros exames. Por exemplo, que tipo de exame que é importante, que pode impactar na vida de atleta amador? Como eu falei, acho que o mais importante de tudo é o exame físico, né? Quando a gente está escutando o coração, às vezes só de colocar o esteto no coração da pessoa a gente já detecta uma arritmia, entendeu? Só de detectar essa arritmia a gente vai prosseguir a investigação de uma tal forma e ali a gente já identificou um problema mais sério. A gente foi lá e avaliou a pressão está alta, já tem que direcionar para um outro canto. E aí, por exemplo, é legal a gente avaliar o ecocardiograma, que é um ultrassom do coração. O eletrocardiograma de repouso, que é o traçado do coração, vai me mostrar não só essa arritmia, mas tantas outras alterações que a gente identifica ali uma cardiopatia que contraindica a prática de atividade física, por exemplo. O que é o teste ergométrico? O teste ergométrico é o eletrocardiograma, tanto em repouso, mas ao longo da atividade física. Porque às vezes eu faço agora em repouso, o seu coração está excelente. Perfeito. Quando você chega no ápice, no pico do esforço, aí você vai tem aparecer uma alguma alteração. coisa. Exames de sangue também mostram várias coisas. Eu ia falar isso agora. Por exemplo, uma alteração do colesterol. O colesterol é extremamente silencioso. Você pode ter uma alteração do colesterol
pequena, sei lá, com 20 anos de idade, e você nunca vai saber se você não fizer um exame de imagem. Só que eu costumo falar para os meus pacientes que o colesterol é como se fosse o cano de uma mangueira. Então ele tá sujo, tá cheio de sujeira ali, que são as placas. Ninguém vai saber, porque a água tá saindo. Tá saindo, de alguma forma você não tá nem percebendo se tá saindo pouco ou muito. Exatamente. E aí, se a gente não faz um exame, a gente nunca vai descobrir, bem como o diabetes, por exemplo, a glicemia alta, às vezes sim, dá alteração, mas muitas vezes quando é uma alteração sutil, a gente não vê, não sente na prática, é silencioso. E aí isso arrastado a longo prazo, a mesma coisa, a pressão arterial alterada a longo prazo, ela é silenciosa, mas ela pode dar um desfecho fatal, um AVC, um infarto, entendeu? Que é aquela história da mangueira, vai entupindo, uma hora bloqueia e é um infarto, por exemplo. E se você não tivesse feito um exame de sangue básico, você não ia saber, porque você não tem sintoma, entendeu? Tem até alguns exames de sangue que indicam, por exemplo, se a gente está com algum tipo de falta de algum tipo de vitamina, alguma coisa, que impacta até no seu rendimento, na sua performance, né? Tipo, coisa que já aconteceu comigo. Eu não vou lembrar o que era, doutora, mas assim, eu ando muito cansada, meus treinos, não sei o que, aí vai no exame de sangue, tinha um negócio lá que estava lá embaixo, no pé. Aí a médica falou, Roberta, óbvio que você não está conseguindo treinar, ó aqui, ó, o resultado do seu exame de sangue. É isso, é um hemograma, que é o exame mais simples que tem. A gente detecta uma anemia. Que qualquer plano de saúde cobre, né? Exatamente. E super simples, fácil, rápido, e a gente já detecta ali uma anemia que não tem como, a gente precisa repor. Então é isso, resumindo, eu acho que o check-up é uma avaliação primeiramente minuciosa, exame físico, exame básico de sangue cardiológico, e aí dependendo disso a gente vai expandir mais ou menos. Por exemplo, fiz um exame de sangue e você tem uma alteração nos seus hormônios da tireoide. Aí eu posso pedir um ultrassom da tireoide. É mesmo? Aí a gente vai pedir um ultrassom de tireoide, se precisar vai puncionar, mas enfim, aí vai progredindo. Mas o básico tem que ser feito. Sim. E aí, com isso, a gente consegue prevenir várias coisas. E por isso que é tão triste que toda hora a gente vê nas notícias. Uma morte súbita, o atleta morreu durante uma corrida. Poxa, mas a corrida não era para ser algo saudável? Para ser saudável, né? Aí vem um lado assim, por isso que eu não corro. Calma, não é assim, né? Exato. Porque a gente escuta isso até, né? Aí, ó, você viu? Eu já escutei isso quando aconteceu morte de corredor em prova, né? Aí, ó, por isso que eu não corro, ó. Você fica correndo aí, o cara morreu na prova, né? Exatamente. Não é bem assim. Qual que é o estado dessa pessoa, que prova que ela estava, o que aconteceu no dia, né? E tudo mais. E aí vem até aquela parte. Então, assim, bom, primeira coisa, saúde, fiz o check-up, essa pessoa está apta a fazer atividade física. Pronto. Agora vamos falar sobre a sua atividade física, corrida. O que você quer fazer? Você quer fazer 5 km? Quer fazer uma maratona? Tá, quero fazer uma maratona. Num lugar quente, num lugar frio? Bom, é num lugar quente. Então a gente precisa pensar como é que vai ser a hidratação, a suplementação. A gente sabe que a gente está transpirando, a gente está perdendo muito líquido. Sim. Esse líquido, ele é salgado. O suor, ele é salgado. Então não é repor só água. A gente tem que repor o sódio também. Porque tanto o excesso quanto a falta podem levar a um colapso. Então, por exemplo, tomar muita água e não repor sódio, a gente pode ter o que a gente chama de hiponatremia. Tá. Toma muita água, não repõe o sódio e você pode perder a consciência. Aliás, essa é uma das principais causas de colapso em maratona, por exemplo. Sim. Outra coisa, não repor água adequadamente. Então, tomar muito é um problema sem repor sal. Da mesma forma, tomar menos do que você precisa, você pode ter uma desidratação e também ter um colapso. Sim, que é o meu caso, que eu até citei para você, que as pessoas que acompanham a gente, algumas pessoas sabem, né? Eu tive uma trombose vascular cerebral por desidratação num carnaval que eu estava fazendo um treino longo, né? A gente foi por um caminho da fé, eu faço corrida mais de montanha, né? E a gente ficou ali 4 dias fazendo 40 quilômetros todo dia. É isso. Mas num domingo eu dei um descuido e uma trombose vascular cerebral, que eu nunca imaginei. Né? Exatamente. Então, assim, é isso. Você provavelmente fez um check-up, viu que você estava apta,
Mas e aí, essa parte pós, né, do acompanhamento, do que você vai fazer, como você vai fazer, de ter essa visão global e uma equipe para te acompanhar. Sim. Isso é muito importante. É fundamental, eu acho que é fundamental. E na sua experiência, doutora, você tem algum caso que você lembre de alguém que faz atividade física regularmente, mas aí chegou com um check-up na sua mão e você falou, opa, peraí, né? Até para ilustrar para as pessoas saberem que é real. Você pode contar, né, algum caso aí que você teve que segurar, né, o atleta, a atleta, né, amadora, tô indo para uma maratona. Não, calma, né? Eu atendi um senhor de 50 anos, triatleta, fez triatlon a vida inteira. E aí ele me procurou para fazer um check-up aos seus 50 anos, indo para o seu 5º Ironman. Primeiro check-up da vida dele. E aí eu solicitei os exames, dentre eles eu solicitei a parte cardiológica, eu pedi um teste ergospirométrico e veio com uma alteração. Eu também já tinha desconfiado no exame físico, mas no complementar eu identifiquei que ele tinha uma doença que se chama cardiomiopatia hipertrófica, que é uma cardiopatia que contraindica a prática de atividade física competitiva. É uma das poucas condições que contraindica, porque é a principal causa de morte súbita. Putz. Para indivíduos com menos de 35 anos, né? E ele já estava com 50. Acima de 35 são as doenças coronarianas, mais abaixo é essa. E aí eu falei, putz, e agora, né? Que eu vou falar pro cara que ele já fez Ironman Ironman 5 vezes. Que ele não podia ter feito nenhum. Que ele não podia ter feito. E eu, como médica, tenho a obrigação de informar. Eu expliquei toda a condição. Eu falei, graças a Deus não aconteceu nada até agora. Não é certeza que vai acontecer, porque pode acontecer amanhã no seu treino regenerativo, pode acontecer no seu Ironman, pode acontecer aos 70 anos, como pode não acontecer. Mas essa condição contraindica eu preciso te falar que, né, a prática de atividade física a nível competitivo. E é muito difícil, porque eu entendo. Eu, além de médica, eu sou triatleta. Então, se alguém me falasse isso, eu fico até arrepiada. Eu imagino. É uma dor no coração. A minha maior pergunta quando eu fui internada com a trombose é, eu vou poder voltar a correr? Exatamente. Né? E eu estava inscrita para uma prova de 50K na montanha naquele ano, que foi o ano da pandemia. A minha sorte naquele ano foi que parou tudo, fechou tudo, né? Sim. E acabou não tendo, mas eu ficava andando no corredor do hospital e o meu neurologista passava, ele falava, você está treinando, Roberto? Eu falei, lógico, eu tenho que pelo menos andar, eu tenho uma prova de montanha para fazer. A gente é tudo meio louco, né, doutora? Não, com certeza. E as maiores condições, né? Até agora mesmo eu participei do El Cruce, não sei se já foi. Ai, sou louca para ir. Nossa, se você fez? Eu fiz. Vamos fazer uma outra entrevista, então. Que é uma ultramaratona, né? Sim, de montanha, que é linda. São vários dias. E exatamente. E até mesmo lá, você fala, bom, a pessoa que tá lá, ela sabe o que ela tá fazendo, né? Ela tá indo para uma ultramaratona, ela tá indo correr 100 quilômetros. Sim. Na montanha, a gente passa por rio, passa por neve. Dorme em barraca. E assim, teve um indivíduo que teve uma hipotermia super grave lá, muito provavelmente por desinformação. Então, assim, falta conhecimento, falta informação do que você pode encontrar, como você se prepara. Eu acho que a gente, não sei se no caso era um atleta brasileiro, eu participei da Ultrafjord, né, que era considerada, hoje até a organização mudou os percursos, inclusive a primeira vez que eu fui lá teve uma tempestade de neve, eu fui a primeira vez para fazer 30K, teve uma tempestade de neve, mas era uma prova que tinha 30, 100, 160, várias quilometragens, né, e um mexicano se cansou na primeira vez que eu fui, ele estava no percurso de 100 quilômetros, o meu de 30 foi cancelado. Eu tenho um vídeo meu que até hoje dá pra ver a minha cara de susto. Nossa. Porque de repente entrou a tempestade de neve com tudo branco em volta. Eu nunca tinha passado por aquilo. Não sei se você já passou por uma situação de tempestade de neve que de repente você não enxerga mais nada. Nossa. É um branco à sua volta que você não sabe mais nada, né? E eu gravei um vídeo que a minha cara tá na
óbvio que eu estava assustada com aquilo, né? Então a gente foi recolhido do percurso, mas ele parou para descansar, que ele estava cansado. Entendi. E ele morreu sentado, encostado na pedra de hipotermia. Nossa Senhora. Né? Então, e a gente não costuma ver muito isso, né? O brasileiro, eu costumo falar, inclusive nas coisas que a gente faz aqui pelo Corrida, é que assim, a gente não olha percurso, a gente não olha altimetria, a gente não olha a condição climática, a gente não tem muito isso, né? E isso impacta também, né? Exato, e assim, você não quer olhar? Tudo bem, não olha, mas então tem um profissional para olhar. Que vai olhar e que vai te orientar. Que vai te orientar. Porque os extremos vão te fazer muito mal. Tanto a hipertermia quanto a hipotermia, tanto a hipoglicemia quanto a tanto a hiponatremia quanto a desidratação. Sim. Eu não quero passar aqui a impressão de ser algo perigoso, muito pelo contrário, acho que o esporte é o maior remédio. Se eu pudesse com certeza dar um remédio para as pessoas, um único remédio seria esse, o mais poderoso de todos. Eu também acho. Mas tem dose e tem que ter cuidado, tem que ter uma prescrição, né, de esporte, como qualquer outro medicamento. É corpo humano, né? Exato. É aquilo que a gente falou, é corpo humano. Corpo humano envolve um monte de coisa que a gente aqui, você estudou isso, você sabe tudo isso, né? Mas a gente é leigo. A gente acha que a gente vai lá e só fica ali com o passinho, mais forte ou mais fraco. E não é isso. Enquanto a gente está naquele passinho mais forte, mais fraco, tem um monte de coisa acontecendo aqui, sabe? Aqui, em tudo, né? Exatamente. Em tudo, né? Muito obrigada, eu adorei o papo, né? Obrigada, já vou marcar uma consulta com você para fazer um check-up de novo. Legal, conta comigo. A gente acha que é muito importante todo mundo fazer o check-up e acho que a doutora Rafaela deixou aqui um monte de ensinamento e de informação. E aproveitem começo de ano que a gente está planejando, né? Quais provas, o que fazer, né, doutora? Se teu plano não cobre, existe outras formas de você fazer, né? Então lá na Care Club tem um específico e tem toda uma equipe que é especialista em esporte também, que vai ajudar nisso, né? Tem várias formas de você ir atrás e de fazer seu check-up e de correr com segurança, porque eu acho que fazer um check-up, ter esse tipo de apoio, né, de estrutura à sua volta é isso, é você correr com segurança. Exatamente. Só para finalizar essa questão do check-up esportivo, a gente tem o teste ergospirométrico, que além do ergométrico, ele fala a parte fisiológica. Então, além de eu ver a sua segurança cardiológica e pulmonar no repouso e no esforço físico máximo, a gente vê zonas de treino, ritmos de prova, que são dados extremamente ricos para o seu treinador, para otimizar os seus treinos, melhorar a sua performance, te falar qual é o máximo que você pode correr, qual é o ritmo mais rápido que você pode sustentar naquela maratona. Então, a título de performance também é muito legal. É importante, isso até dá dados até para nutrição também, total, né? Até para nutrição também, né? Como que você vai fazer a suplementação, porque a galera acha que é só ir lá e comprar o saquinho de gel, né? Não é bem isso, né, doutora? Exatamente. Então, galera, legal. Aproveitem o começo de ano, né? Quem quiser pedir, a doutora também tem o Instagram, ela tá lá na Care Club, tem o Instagram e os contatos da Care também. Quem segue a gente, Sport Bus Corrida, tem cupom de desconto que a gente vai deixar aqui embaixo do vídeo também, né? Passa lá e vamos treinar com segurança e com saúde. Legal. Se ficar qualquer dúvida, o meu contato no Instagram é @dra_doutora.rafa_sinisgali com 2 L's. Estou super à disposição para dúvidas, para trocar informações. A gente deixa o Instagram dela embaixo desse vídeo. Legal. Obrigada, doutora. Obrigada eu pelo convite.